Olá pessoal, vamos falar hoje nessa aula sobre as civilizações da China. Em outra aula nós falamos da civilização da Índia antiga. A China, esse rio que está aqui na imagem, é o Rio Amarelo, né? A formação dela, segundo a arqueologia, ela foi a partir de pequenos grupos de agricultores nas proximidades do Rio Amarelo, Yangtze, por volta de 3000 a.C. Eles viviam da produção primitiva, cultivo de feijão, hortaliças, frutas, etc. Criação de bovinos, suínos e caprinos. E também usava as cerâmicas, né? Para rituais e uso do dia a dia deles. Então, como toda civilização nasceu, né? Tinha os gêneros, depois vai formando, normalmente, unindo as tribos, né? O clima era instável, com período de secas e enchentes nesse período aí. Necessidade de aprender a lidar com variação, desenvolvimento de obras hídricas, para trazer os canais de irrigação para as lavouras. Né? Vamos ver a primeira dinastia chinesa, que é a dinastia Zhou. Era a submissão dos Shangs, né, mas com assimilação significativa da base das culturas, que é a primeira dinastia, né? Ela submeteu os Shang, que governavam na época, e assimilou as culturas dele, a escrita, as técnicas artísticas, os ritos religiosos, e aboliu o sacrifício que se fazia, né, na época dos Shang. Formou o famoso Reino do Meio, China como o centro do mundo, e grande impulso cultural. E nesse período, a dinastia Zhou acabou com a vassalagem entre nobres. Aquele negócio do nobre, do imperador, manda da terra para o nobre, que dá terra para outro, né? Aí gerou uma instabilidade e enfraquecimento da China, que acabou favorecendo invasões. Os estados combatentes é a dinastia Qin. As disputas entre os principados, desculpem, Qi, Qin, Shu, Zhao, Han, Yan, Ei, em 481 a 221 a.C., levou muito tempo, né, nesse período aí. E acabou que a vitória foi do estado Qin, que substituiu os Zhous, né, e consagrou Xin Huangdi, o grande imperador amarelo. Esse que tem a foto aqui, a imagem, né, uma pintura dele. Aí o império, sob o governo burocrático, imposição da escrita comum para todos os chineses, moeda única e grandes obras públicas. Houve um grande desenvolvimento sobre Shi Huangdi. Perseguições, ordens para apagar o passado, através de censura, distribuição de livros, manuscritos, tudo que tinha era destruído, mandou destruir, para poder, tipo assim, apagar o passado da China. Por isso a gente tem muita dificuldade de saber a história da China. Então, nesse estudo, busca-se uma série de arqueologias, né? Mas muita coisa foi apagada nesse período aqui, não só nesse, mas em outros também, né? A muralha da China, olha, percebe que maravilha do mundo, né? Essa muralha aqui começou a ser construída para fortalecer a China, protegê-la de invasões, né? E ela foi feita na época, agora, a dinastia Han. Han, né, reunificou todas as tribos, né, que existiam após as crises políticas e divisões internas. Restauração por Liu Peng, antes de Cristo ainda. A expansão de domínios, inclusive incluindo Coreia e Vietnã atuais, né, ele invadiu tudo. Enfrentamento contra os hunos, né? Aqueles hunos que eram povos bárbaros, ele enfrentou os hunos. Aí ele começou nesse período da dinastia Han o desenvolvimento da produção de papel. Ou seja, a primeira vez que se inventou o papel na história. Enquanto na Idade Média ninguém tinha papel ainda, lá na Idade Antiga, eles inventam o papel. Inventam a bússola e aprimoramento da acupuntura, que hoje faz sucesso no mundo inteiro aí, como técnica curativa, né, e até preventiva de doenças. Nesse período da dinastia Han, houve um avanço comercial e formação
da Roda da Seda, que vai levar a cultura chinesa para o Ocidente, a famosa Rota da Seda. Aqui você vê a influência, né, da dinastia Han, chegando aqui até essas regiões todinha aqui do Tibete, né, próximo ao Tibete, a Mongólia. As disputas constantes pelo poder. Houve enfraquecimento e decadência da dinastia Han. Ou seja, disputa pelo poder. Assim, todo país que passa por disputas internas acaba enfraquecendo, né? As revoltas camponesas levaram a uma desestabilização e a fragmentação do império até o século II depois de Cristo já, né? Olha aqui, essa pintura mostra bem essas guerras da época, né? Favoreceu ali as tribos de fora virem, né? E essas revoltas foram constantes. E enfraqueceu a dinastia Han. Dinastia, para quem não sabe, é a sequência de reis ou imperadores dentro da mesma família, tá? Para quem não sabe o que é dinastia. A cultura chinesa, a religião. Uma das religiões dele é o confucionismo, criada no século 6 a.C. por Kung Fu Tse, e tinha como base o respeito às tradições e ao Estado, além de defender a educação, a instrução, moderação e harmonia entre as pessoas. Confúcio, ele tem várias frases dele, você encontra na internet, de vez em quando eu uso uma delas para dar algum recado, né? Então, é um livro de realmente a sabedoria chinesa nesse confucionismo. A outra é o taoísmo, criado por Lao Tse, que registrou seus ensinamentos no Tao Te Ching, escrito no século 3 a.C. O princípio do Tao, ou seja, o tudo uno, unido, né, é a base de todas as coisas, representado por Yin, a noite, a escuridão e o negacionismo, e pelo Yang, né, que é o dia, a claridade e a positividade. Então, é o princípio de tudo. A base de todas as coisas seria essa ideia da noite, que significaria escuridão, negativismo, e o dia, claridade e positividade. E o budismo também, né, criada na Índia, né, importada pelos chineses no século V a.C., por Siddhartha Gautama Sakyamuni, o Buda. Buda não é o nome dele, e tivemos vários Budas, né, que é o líder religioso do budismo. Na China, a religião passou a ser seguida no século I depois de Cristo. Defende a possibilidade de que qualquer indivíduo possa obter a iluminação, né? E a ideia de outras vidas, né? A ideia do karma. Você tem o karma é a ideia que você possa vir à Terra para poder resolver um problema que você deixou fora desse aspecto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre a China. Muito obrigado a vocês e até a